Nós vamos hoje falar da segunda igreja, da igreja de Esmirna, né? Nós vamos ver a carta endereçada pelo apóstolo João ali em Apocalipse, carta da igreja de Esmirna. Em Esmirna, os irmãos, os crentes, né? Os cristãos, eles eram perseguidos e eles eram presos, torturados e martirizados, ok? E a perseguição lá, ela não era apenas provocada pelos romanos. A perseguição que existia ali também era causada pelos judeus que não suportavam a igreja. E estes judeus que não suportavam a igreja, eles diziam que o cristianismo era uma heresia, trazendo o que sobre aquele povo da igreja da região de Esmirna, trazendo sobre eles perseguição, morte. Aqueles irmãos estavam sendo mortos. E uma observação importante: a igreja de Esmirna é uma igreja que não teve nenhuma repreensão da parte do Senhor. É uma carta de consolo, é uma carta de encorajamento, é uma carta onde o Senhor renova sobre eles a esperança. Eu quero juntamente com vocês, diante aqui da mensagem de Jesus, né, a essa igreja sofrida, né, diante da igreja de Esmirna, juntamente com vocês, nós ouvirmos da parte do Senhor os conselhos que Ele tem para nós, amém? Mas, só para vocês entenderem um aspecto aqui, um dos piores momentos dessa época, preste atenção no que eu vou falar para vocês agora. Um dos piores momentos dessa época era o momento em que esta igreja estava vivendo. Essa igreja não, né? Todas as igrejas ali da província da Ásia. Que era o momento em que Domiciano estava reinando naquele local, e ele se considerava como um deus. Tanto que ele decretou que no dinheiro da época fosse colocada uma imagem dele sendo como Deus. Domiciano, para vocês terem uma ideia da malignidade que estava no coração daquele homem, ele mandou ser construído templos aonde ele tinha que ser adorado, e aquelas pessoas que não adorassem a ele deveriam ser presas. Domiciano foi o primeiro imperador romano que exigiu que os seus súditos adorassem a ele. E aí nós temos o quadro de João, do apóstolo João, que não quis se dobrar diante de Domiciano. Então João foi enviado para a ilha de Patmos, preso. A ilha de Patmos é uma ilha vulcânica, então não tinha muita coisa naquela época. Então ali, na ilha de Patmos, exilado, preso, João recebeu a carta, a revelação de Apocalipse. E Apocalipse significa tirar o véu, desvendar. Amém, meus irmãos? Então João foi preso por quê? Por causa da perseguição da igreja. João foi preso por quê? Porque ele não quis se dobrar diante da imagem de Domiciano. Então ali ele foi preso. E aqui nós vamos iniciar a nossa leitura de Apocalipse capítulo 2, entendendo este pano de fundo da época. Apocalipse 2, do verso 8 ao verso 11. Amém? Então, repetindo aqui para vocês, antes de nós fazermos a leitura, os irmãos dessa igreja eram torturados e martirizados. Era uma igreja perseguida. E através dessa realidade desta igreja é onde nós vamos extrair lições. E o verso 8, vamos iniciar a nossa leitura. O capítulo 2, o verso 8, diz o seguinte: ao anjo da igreja em Esmirna, escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus,
mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Amém? Eu vou ler com vocês de novo, só que versículo por versículo, e cada versículo desse aqui eu quero estudar com vocês. Então o verso 8 nos diz o seguinte: ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras, agora presta atenção, daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver, daquele que era o primeiro e o último. E o que Jesus estava querendo dizer com isso? O sonho dos cristãos naquela época era que o Império Romano chegasse ao fim. Por causa do quê? Das perseguições, dos altos impostos pesados que ele tinha, por causa das mortes. E eles desejavam que este imperador, o Domiciano, fosse o último imperador. E eles pensavam então, quem colocará fim ao sofrimento da igreja? E aqui nós temos Jesus falando para eles, que ele é o primeiro e que ele é o último. Então Jesus diz, através de João, olha só, traduzindo aqui para vocês: diga à igreja que eu sou o primeiro e o último. Eu tenho o controle do mundo nas minhas mãos. Aquele que é o primeiro e o último tem o controle do mundo nas mãos dele. Sabe, meus irmãos, não são os imperadores que vão decretar o fim da igreja, porque a igreja, ela pertence a Jesus Cristo. Meus irmãos, não são os governos deste mundo que vão decretar a extinção da igreja, porque a igreja, como nós lemos lá no comecinho, na semana passada e na semana retrasada, Jesus tem os anjos da igreja na sua mão direita, 7 estrelas na sua mão direita, e Ele é quem passeia pelo meio das suas igrejas. Ele é o soberano da igreja, é Ele quem tem a igreja debaixo do seu domínio. Quem determina o início e o fim de tudo é o Senhor. É o Senhor. Então, meus irmãos, a verdadeira igreja, presta atenção, a verdadeira igreja de Jesus Cristo, ela nunca será destruída por mãos de homens, ela nunca será derrotada, porque as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja de Jesus Cristo. Amém? Então Ele é o primeiro e o último, Ele é quem tem o governo em suas mãos. É Ele quem tem o governo da igreja nas mãos dele, porque foi Ele quem derramou sangue pela sua igreja, Ele quem derramou sangue por mim e que derramou sangue por você. Ele é o primeiro e o último dentro da igreja. É Ele, meu irmão. Todos os impérios deste mundo, todos, assírio, babilônico, romano e por aí vai, que eu não me recordo de todos aqui agora. Todos foram ao chão. Presta atenção, todos os impérios que perseguiram a igreja, todos aqueles, tudo foi ao chão, mas a igreja de Jesus Cristo está de pé ainda. Amém, meus irmãos? A igreja de Jesus Cristo, ela está em pé, porque Jesus disse: eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Ele é o primeiro e o último, a porta que Ele abre ninguém fecha, a que Ele fecha ninguém abre. Ele é o Senhor da igreja.
Os homens que mataram os crentes, que perseguiram, que jogavam os nossos irmãos lá de 2000 anos atrás nas arenas, para serem devorados por leões, todos foram ao chão, mas a igreja permanece em pé. Então nós temos que todos os dias, termos na nossa boca o louvor daquele que é o primeiro e o último. Amém. Dietrich Bonhoeffer, ele foi um teólogo alemão, e ele foi preso no campo de concentração de Auschwitz, né? E ele escreveu, antes de ser assassinado, o seguinte, presta atenção, ele sabia que ia ser assassinado, e aí ele escreveu um trechinho da sua carta: não chorem por mim, porque eu estou feliz, estou voltando para os braços do Pai, estou indo para casa. Sabe, meus irmãos, não foi Hitler que determinou o fim de Bonhoeffer, mas foi o Senhor que tem o controle da história da igreja, da minha vida, da sua vida, nas mãos dele. Então, meus irmãos, olha o que nós temos que ter claro para nós agora: quem tem o domínio e o controle da igreja é Jesus Cristo. Amém? É Ele que tem o domínio e o controle da igreja. Continua a leitura do verso 8. Cadê o meu verso 8? Está aqui. Essa é uma palavra daqueles que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Então, Jesus fala para João, vai lá para o pastor da igreja de Esmirna, e fala para ele o seguinte, que aquele que estava morto, reviveu, que aquele que estava morto, voltou à vida, que aquele que estava morto se tornou o primogênito dos mortos. Vai lá e fala para aquele pastor, que Jesus Cristo está vivo para sempre. E a palavra reviver, no grego, significa o seguinte, olha o que significa, a palavra reviver no grego: aquele que venceu a morte de uma vez por todas. E ele diz o seguinte: aquele que está morto, reviveu, tornou a viver. Sabe, meus irmãos, o nosso último inimigo, aqueles irmãos estavam sendo perseguidos, mortos, passando por perseguição ferrenha, sofrendo. E Jesus fala assim para eles: aquele que morreu tornou a viver, aquele que morreu venceu a morte. Não tenham medo, não tenha medo. O apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 15, quando você lê todo o contexto, mas resumindo aqui numa palavra bem crua para vocês, ele diz o seguinte: se ele, Jesus, ressuscitou, nós também ressuscitaremos com ele, porque ele venceu a morte. Aquele que estava morto reviveu, e nós iremos reviver com ele. Aquele que estava morto, vivo está. E Jesus está dizendo para João: diga à igreja de Esmirna. Porque, meus irmãos, eles podiam, vamos pegar como eu falei a semana passada, mas vamos pegar um panorama como o nosso aqui. Eles estavam vivos aqui numa reunião, mas não sabiam se amanhã estariam vivos, e não sabiam se no próximo domingo estariam no culto. E Jesus fala assim: avisa aquele povo lá, avisa os irmãos da igreja aqui de Esmirna, que todos aqueles que foram mortos, martirizados, estão vivos nos meus braços, estavam com o Senhor. Amém, meus irmãos? O verso 9 de Apocalipse 2 diz o seguinte: conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás.
conheço as suas aflições. Jesus estava falando assim para a igreja de Esmirna: eu conheço vocês. João, fala para eles que eu conheço eles. Fala para eles que eu conheço a aflição que cada um deles tem passado. Irmãos, uma pergunta para vocês, duas perguntas. Vocês acham que Jesus conhece a nossa comunidade? Sim ou não? Agora a pergunta mais direta. Você crê que Jesus conhece você? Ele conhece as suas aflições. Ele sabe pelo que você chora. Ele sabe o que você passa. Ele sabe aquela oração secreta que está lá no seu coração, que só você e Deus sabe? Ele sabe. E Jesus vira-se para uma igreja que estava sofrendo e fala para ela: eu conheço as suas aflições, eu conheço as suas tribulações, eu sei o que vocês têm passado. Sabe, meus irmãos, nada me dá mais esperança, nada me dá mais alegria, nada enche mais o meu coração do que saber que Jesus conhece as minhas aflições, as minhas tribulações, a minha dor, a minha tristeza. E muitas vezes nós achamos que Deus não sabe, mas Deus conhece cada uma das suas aflições, conhece cada uma das suas tribulações. A palavra tribulação, sabe de onde ela vem? Ela vem da palavra amassar e triturar o trigo. Sabia disso? A palavra tribulação, ela vem da palavra amassar e ela vem da palavra triturar o trigo. Uma pessoa que tem passado por tribulações é uma pessoa que tem sido amassada. Você tem sido amassado? Sabe, meus irmãos, quantos de nós não estamos nos sentindo assim nessa noite? Amassados, sustentando um sorriso que não existe no coração, mas o teu Senhor fala para você: eu conheço a sua tribulação, eu sei o que você tem passado. Sabe, meus irmãos, a Bíblia não fala para nós que nós vamos ser poupados da tribulação. Pelo contrário, ela nos diz que no mundo sofreremos aflições, perseguições, tribulações, injustiças, calúnias, mas sede fortes, sede fiéis, porque Ele venceu o mundo. Jesus enfrentou a pior agonia da sua vida. Ele foi prensado. A palavra Getsemane significa lugar de prensar. Ele foi prensado. E continua a leitura, ainda do verso 9 diz, continua a leitura, diz: conheço a sua pobreza. Conheço a sua pobreza. Essa pobreza aqui, da tradução de Apocalipse, vem da palavra pitogia, que significa pobreza, a falta daquilo que é necessário. A falta daquilo que é necessário. Então Jesus conhecia o quê? As tribulações daquela igreja. Jesus conhecia o quê? As aflições que eles estavam passando. Mas Jesus também conhecia as carências deles, aquilo que eles precisavam. Carência, fragilidade que às vezes eu e você escondemos das pessoas. Muitas vezes carências e fragilidades que estão ocultas, que só nós conhecemos. E tem pessoas que em momentos de carências, momentos de fragilidade, gostam de comprar coisas, sair comprando tudo que tem pela frente. Santo cartão de crédito, né? Depois vem a fatura chega. Pessoas que em momentos de carência, momentos de fragilidade, elas usam disfarces emocionais. Pessoas que são carentes muitas vezes por causa de um pai ausente. Pessoas que são carentes porque não tem o cônjuge que sonhava e desejava.
Um filho que muitas vezes cria um estereótipo de um pai, mas o pai não corresponde com aquilo. E isso é gerado o que nas pessoas? Carências. É gerado carências internas. E Jesus fala: eu conheço as suas carências, eu conheço as suas fragilidades, eu conheço a sua pobreza. Meu irmão, mas Jesus fala o seguinte para aquela igreja: eu conheço a sua pobreza, olha lá, conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Mas você é rico. Agora pensa comigo. Uma igreja onde as pessoas estavam sendo perseguidas, uma igreja onde os cristãos não podiam trabalhar, uma igreja onde as pessoas estavam sendo mortas, e Jesus vira para eles e fala: você é rico. Eles eram ricos de quê, meus irmãos? De graça. Ricos de misericórdia, ricos da presença de Deus. Sabe, meus irmãos, o conceito de riqueza para Deus é outro. Quando fala a palavra riqueza para mim e para você, o que vem à mente? Carro do ano, dinheiro, muito dinheiro na conta, viagens, casas. O que é conceito de riqueza para você? Roupa, né, Michele? Irmã Michele. Roupas. O que é conceito de riqueza? Na nossa cabeça o conceito de riqueza é uma coisa, mas no Senhor, para o Senhor o conceito de riqueza é outro. E Jesus olha para aquela igreja perseguida, igreja sofrida, e fala: vocês são ricos. Eu queria te dizer algo, meu irmão. Você que está aqui está sendo amassado. Você que está aqui nessa noite tem sido perseguido, vou usar essa palavra. Você que está aqui nessa noite, você está sendo tribulado, debaixo da maior tempestade da sua vida. Eu não sei qual tempestade que é essa, mas o Senhor fala para você: você é rico. Vire para quem está do lado e fala assim para ele: você é rico, fala para ele. Você é rico da graça de Deus. Você é rico da presença do Senhor. Você é rico da misericórdia de Deus. Irmãos, não tem dinheiro que compre isso. Não tem dinheiro que compre isso. E aí João continua escrevendo: mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Diante de tantos perseguidores da igreja, Jesus fala para João que aqueles homens, aqueles judeus, eram casa, sinagoga, templos de Satanás. Quem é que é templo do Espírito Santo? Levanta a mão. É uma bênção, né? Agora imagina alguém olhar para você e falar assim: você é casa do capeta. Misericórdia. O cara ficou até com medo ali. Isolou até na cadeira ali. Vocês são sinagoga de Satanás. Sabe, meus irmãos, a nossa tendência natural muitas vezes é o que? Se vingar. É ou não é? Quando você é caluniado, quando você é perseguido, quando inventam mentiras sobre você, quando falam coisas que não condizem com a verdade, que é a primeira reação? Ah, não, eu vou resolver isso do meu jeito. Né, Gavi? Vou dar um jeito. Não. Comigo não é assim, não. Quem já falou isso, levanta a mão. Pode levantar a mão. Ali, 1, 2, 3, 4. É normal. Ela levantou as 2 mãos ali, Letícia. Levantou o celular, levantou tudo ali. É a reação. Mas o apóstolo Paulo escreveu lá em Romanos capítulo 12, verso 19. Olha o que o apóstolo Paulo escreve: amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança,
eu retribuirei, diz o Senhor. O apóstolo Paulo escreve isso aqui, baseado no texto de Deuteronômio, capítulo 32, verso 35. Amados, nunca procure vingar-se, mas deixe com Deus, pois está escrito: minha vingança eu retribuirei, diz o Senhor. E o que Jesus nos ensina com relação a quando somos perseguidos? Quando alguém der um tapa na sua face, o que Jesus nos ensina? A revidar? A dar o outro lado. Jesus nos ensina a nós orarmos por aqueles que nos perseguem. Sabe por quê, meus irmãos? Porque é Ele quem faz justiça por nós. É Ele quem te honra. É Ele quem te coloca numa situação onde tudo aquilo que é projetado contra você cai por terra em nome de Jesus Cristo. Sabe, meus irmãos, nós não devemos fazer justiça com as nossas próprias mãos, mas nós devemos colocar tudo nas mãos do nosso Senhor, que é o justo juiz que cuida das nossas vidas. Amém? Quem aqui crê que Deus cuida de você? Levanta a mão. Deus cuida de você. Então você tem que entregar tudo nas mãos dele. Você tem que entregar tudo nas mãos dele. Tudo tem que ser colocado nas mãos dele, porque você serve a um Deus fiel, a um Deus que vai te honrar sempre em nome de Jesus. Amém? O verso 10 de Apocalipse 2 diz o seguinte: não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. E aqui, se você puder grifar na sua Bíblia, grife: seja fiel até quando? Não é seja fiel até a página 2 do livro. É seja fiel até a morte. Ou seja, Jesus não estava chamando aqueles homens para fugirem, para tentarem dar um jeito na situação da maneira deles. Pessoal de Esmirna, faz de conta que vocês não me servem só para vocês ficarem vivos. Não. Jesus está falando: vocês podem ser mortos, mas fiquem fiéis, sejam fiéis até a morte. E aqui diz o seguinte: eu lhes darei a coroa da vida. Jesus promete que aqueles homens e aquelas mulheres receberiam a coroa da vida. Que coroa é essa? O que é a coroa da vida? Para vocês entenderem o contexto do que Jesus estava falando com aquela igreja, naquela época haviam 4 coroas. A primeira coroa era a coroa da justiça. A coroa da justiça era uma coroa que era entregue aos magistrados. Era uma coroa que era entregue para essas pessoas. A segunda coroa era a coroa de gozo e alegria. Era uma coroa que era entregue a quem? As pessoas especiais, as pessoas que eram convidadas para uma festa. A terceira coroa era a coroa de glória. Aí você falou: glória, essa coroa que eu quero. Não. A coroa de glória era a coroa que era colocada na cabeça dos reis. O nosso Senhor recebeu a coroa de glória. A quarta coroa, a que esse texto está se referindo, era a coroa da vida. O que é a coroa da vida? A coroa da vida era a coroa que era colocada na cabeça dos atletas. Então os atletas, quando chegavam no final de uma prova, eles recebiam a coroa da vida. E Jesus está falando para aquela igreja: vocês estão passando por provações, vocês estão passando por lutas, vocês estão passando por muita coisa, mas ao chegar ao final, quando vocês morrerem, vocês receberão a coroa da vida. O próprio portador da coroa de glória
colocaria na cabeça daqueles irmãos a coroa da vida. O nosso Senhor colocará na sua cabeça a coroa da vida. Aqueles que permanecerem fiéis. Um atleta só recebe, presta atenção, meu irmão, um atleta só recebe o seu prêmio depois de ter investido muita força, muito esforço, muita energia. Quando você assiste aquelas provas, por exemplo, de corrida de rua, de maratona, você vê aqueles caras chegando ao final da corrida, desgastados. Eles deram ali o máximo deles, se empenharam, deram o melhor deles, em prol de um prêmio. E o Senhor fala o seguinte: para nós sermos fiéis a Ele, mesmo que a nossa vida tenha chamado a nós investirmos muita força, mesmo que nesse percurso nós estejamos passando por muitas dificuldades, estamos empenhando muita energia, porque ao final Ele nos dará a coroa da vida. Amém, meus irmãos? E o verso 11 diz o seguinte: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Repita assim comigo: o vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. A primeira é a morte do corpo. A segunda é a morte eterna. Quem nasce duas vezes só morre uma. Sabia disso? Quem nasce duas vezes só morre uma. Quem nasce do ventre, e nasce de Cristo, só morrerá uma vez, que é a morte física. Mas viveremos para sempre com aquele que tem a coroa de glória, que colocará na nossa cabeça a coroa da vida. Sabe, meus irmãos, mas quem nasce só uma vez, vai morrer duas vezes. O vencedor, de modo algum, sofrerá o quê? A segunda morte. Morrerá fisicamente e morrerá espiritualmente. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei como está o teu compromisso com Cristo. Meu irmão, eu não sei o que você tem passado nesses dias. Eu não sei pelo que você tem chorado. A igreja de Esmirna, ela não teve uma advertência, mas ela foi encorajada. Ela foi encorajada. Era uma igreja sofredora, era uma igreja pobre, era uma igreja que tinha muitas dificuldades, mas o Senhor Jesus olha para ela e fala assim: você é rico, vocês são ricos, vocês são conhecidas aos meus olhos. E eu não sei o que você tem passado, mas eu quero aproveitar o que o Senhor falou com a igreja de Esmirna, que todas essas consolações estejam sobre a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. E eu quero te convidar a você se colocar de pé no seu lugar agora.